Vamos lá então. O quarto capítulo, que o nome é 5 e 23. Então, pelo jeito que a gente está vendo até agora, cada horário é realmente o horário do livro, né? Então, passou alguns minutinhos nos primeiros capítulos. Por exemplo, vamos ver aqui. O primeiro capítulo era 5 horas, que era ele pensando. Aí 5 e 8 é bem próximo, que é ele... eu acho que ele continua pensando. Aí 5 e 11 já chega o Verminus, né? E agora a gente já está indo para 5 e 23. É o que está acontecendo. Eu acho que a gente está seguindo exatamente o que está acontecendo em cada um desses horários. Então aqui está o reloginho. Tá ao contrário. Deve ter um jeito de virar essa imagem no YouTube, mas eu não sei fazer. Magia, seja do bem ou do mal, não é coisa simples de jeito nenhum. A maioria dos leigos acha que é só murmurar uma fórmula mágica secreta ou no máximo usar uma varinha mágica, fazendo alguns gestos como um regente de orquestra e pronto, acontece a transformação, a aparição ou qualquer coisa do gênero. Mas não é bem assim. Na verdade, qualquer atividade de magia é muito complicada. É preciso ter um conhecimento enorme, uma quantidade infinita de equipamentos, de material que na maioria das vezes é muito difícil de arranjar. E muitos dias, às vezes muitos meses de preparo. Além disso, é preciso lembrar que a coisa toda sempre é muitíssimo perigosa, pois o menor erro pode ter consequências totalmente imprevisíveis. Beelzebub Errônios corria de lá para cá pelas salas e corredores de sua casa, com um roupão esvoaçando, quer dizer, voando, né? Conforme você vai andando rápido, o roupão fica voando assim, buscando desesperadamente algum meio de salvação. Ele sabia muito bem que já era tarde demais para tudo. Gemia e suspirava como uma alma penada, ao mesmo tempo que falava sozinho. Seus passos ecoavam no silêncio da casa. Ele não conseguiria cumprir o contrato. Tratava-se agora apenas de salvar a própria pele, de conseguir se esconder do oficial de justiça infernal. Então provavelmente ele desistiu de fazer todas aquelas maldades que ele estava devendo e agora, não sei, talvez ele esteja procurando uma magia só pra, sei lá, se esconder, qualquer coisa assim. Deixa eu chegar esse computador mais perto aqui. Aí. Totalmente. Deixa eu ver. Aparição. Era tarde demais. Gemia e suspirava como uma penada ao mesmo tempo que falava sozinho. Seus passos ecoavam no silêncio da casa. Ele não conseguiria cumprir o contrato, já li isso. Tratava-se agora apenas de salvar a própria pele, de conseguir se esconder do oficial de justiça infernal. É claro que ele poderia se transformar, por exemplo, numa ratazana ou num boneco de neve, ou num campo eletromagnético. Nesse caso, seria visto em todas as telas de televisão da cidade como uma interferência na imagem. Então ele não só ele pode se transformar numa coisa, né, como ele pode se transformar em um campo, como ondas que a gente não consegue ver. Porque na televisão, o que acontece? Eles filmam você aqui, e aí eles quebram essa imagem em um monte de pedacinho. Esses pedacinhos viajam através de ondas que a gente não consegue ver. Daí a televisão da casa da pessoa tem uma antena que pega esse monte de pedacinho e aí tá regulado, por isso que existe canal. E essa regulagem mostra como juntar novamente esses pedacinhos e transformar na imagem, né? Então ele poderia se transformar num tipo de onda dessa. Mas Errônio sabia muito bem que não poderia enganar assim o enviado de sua excelência infernal, que o reconheceria sob qualquer forma que assumisse, porque provavelmente esse enviado, o Verminus, é bem mais poderoso, né, que o Beelzebub Errônios. Do mesmo modo, seria inútil tentar fugir para algum lugar bem distante, como o deserto do Saara, o Polo Norte ou as montanhas do Tibete.
pois distâncias não significavam nadinha para aquele visitante. Por um momento, o mago pensou até mesmo em se esconder atrás do altar ou em uma das torres da catedral da cidade, mas abandonou de imediato a ideia, pois não achava que nos tempos atuais os enviados infernais tivessem alguma dificuldade em se mover à vontade por todos os lugares. Porque tem aquela crença, né, que uma pessoa, um enviado do diabo, um enviado do demônio, não vai conseguir entrar numa igreja. Mas, pelo que o Errônios pensa, para eles agora não tem problema nenhum. Errônios começou a percorrer a biblioteca, onde conviviam amontoados livros antiquíssimos e obras de consulta supermodernas. Ele percorria com a vista os títulos nas capas de couro dos livros. Suspensão do conhecimento. Um curso para alunos avançados. Não, supressão do conhecimento. Era um dos títulos e também havia o Guia para o Envenenamento de Fontes e a Enciclopédia das Maldições e dos Feitiços. Mas nada que pudesse ajudar naquele momento de aflição. Ele continuou a percorrer uma sala após a outra. A Vila Pesadelo era como uma caixa imensa e sombria. Por fora era cheia de torrezinhas pontudas e de sacadas. Por dentro, cheios de salas angulosas. Angulosas é que termina num ângulo, assim, né? Que termina numa ponta. Então era cheio de salas angulosas, corredores tortuosos. Tortuosos vem de torto, né? Então o corredor tortuoso ele vai para cá, ele vai para cá, ele vai para cá, ele não é um corredor reto. Escadas bambas, que quando você vai em cima da escada ela balança. E abóbadas entulhadas de teias de aranha. Ó, outra palavra diferente. Tem que marcar todas essas palavras. Abóboda é assim. O teto, por exemplo, da nossa casa, o teto da escola, não é um teto normal, é um teto reto. Se você vai numa catedral, num castelo, o teto ele é redondo, assim. Ele é redondo. Se você olha, ele é redondo. Ou às vezes ele é mais pontudo, assim. Catedrais góticas, que é um tipo de catedral. Essa parte redonda aqui, quando o teto é assim, a gente chama de abóboda. Palavra estranha, né? Abóboda. Lembra um pouco a abóbora. E daí se a gente lembrar que a abóbora é redonda, daí dá para tentar lembrar essa palavra. Abóbodas. Abóbadas. E eu falei abóbodas um monte de vezes, né? Abóbadas. Então é abóbadado. Então tá. Então, escadas bambas e abóbadas entulhadas de teias de aranha. Exatamente como imaginamos uma verdadeira casa de bruxos. O próprio Errônios tinha desenhado a planta da casa, pois no que dizia respeito à arquitetura, seu gosto era bem conservador. Quer dizer, ele gostava das coisas mais antigas, né? Conservador, quando você tem um gosto conservador, você gosta das coisas como elas sempre foram. Por isso que a gente fala conservar. Por exemplo, o que é uma conserva? Conserva de pepino. Conserva de pepino é quando você coloca o pepino lá. Se você não colocar nada, depois de alguns dias o pepino apodrece. Mas se você colocar vinagre, os temperos, ferver, o pepino pode ficar lá 1 ano, 2 anos, que ele está conservado. Né? Então uma pessoa conservadora, ela gosta das tradições, das coisas que vieram antes, ela gosta de manter essas tradições. Então é conservador. Então o seu gosto era bem conservador, ele não gostava de construções modernas, né? Nas horas de bom humor, ele costumava chamar o casarão de minha casinha confortável. Mas naquele momento ele estava bem longe desses gracejos. O mago estava agora num corredor comprido e escuro, com as paredes cobertas de prateleiras com centenas de milhares de grandes vidros de conservas. Ó, conserva, como a gente falou. Era a coleção que ele queria mostrar ao Sr. Verminus e que chamava de seu Museu de Ciências Naturais. Em cada um daqueles vidros havia um espírito elementar aprisionado. Havia todos os tipos de anões, doentes e elfos das florestas, ao lado de ondinas e pequenas ninfas
com rabinhos de peixe, espírito das águas e silfos, e até mesmo alguns espíritos do fogo, chamados de salamandras. Salamandras são os espíritos do fogo. Tá. Que tinham se escondido na lareira de Errônios. Todos os vidros estavam etiquetados com a definição do conteúdo e a data da captura anotada. As criaturas estavam sentadas totalmente imóveis em suas prisões, pois o mago as havia submetido a uma hipnose duradoura, e só as despertava quando pretendia fazer alguma de suas horríveis experiências com elas. Então, hipnose duradoura, porque quando você hipnotiza a pessoa é como se estivesse dormindo, mas ela consegue conversar com você, só que não lembra de nada. E todas aquelas criaturas estão todas hipnotizadas, todas como se estivesse dormindo. Por um lado é até bom, né? Porque imagine se todas aquelas criaturas, que nem um elfo, ficar preso num vidro tudo apertado e tendo consciência. Imagina que desespero. Olha como é que eles ficam nos vidros. Tá vendo? As criaturas estavam sentadas... Não, já li isso daí. Aliás, havia entre elas um monstrinho abominável. Um tal de crítico literário, também chamado de sabichão ou critiqueiro. Na verdade, crítico literário existe, acho que ele está brincando aqui, porque o crítico literário é quem escreve sobre livros. Então eu leio um livro e escrevo se o livro é bom, qual que é o problema com o livro, se ele é ruim. Como aqueles caras que vão no restaurante e analisam a comida. Lembra que em Ratatouille, no filme, tem um cara que faz isso? Eu esqueci o nome daquele crítico. É tipo isso, só que para livros, né? Esses pequenos espíritos normalmente passam sua vida criticando livros. Até hoje não se conseguiu descobrir exatamente por que, afinal, essas criaturas existem. E o mago só o mantinha cativo para, através de longas observações, tentar descobrir isso. Aqui o autor está brincando, né? O autor, o narrador, né? Tá brincando que tem pessoas que criticam os livros e não serve para nada, porque na ideia dele, né? Então eu vou pegar um livro e vou falar, esse livro é bom por causa disso, esse livro é ruim por causa disso, e daí as pessoas que vão ler ganham o que com isso? Não é melhor ir lá e ler o livro? Então, na opinião dele, não tem porquê. Tinha quase certeza de que poderia utilizá-lo de algum modo para atingir seus objetivos. Naquele momento, no entanto,